como que é o dia a dia do cirurgião integrado. O cirurgião integrado, ele procura no dia a dia dele fazer aquilo que ele geralmente fala para paciente que deve fazer. Então, nós acreditamos que quando a gente cuida do nosso corpo físico ele funciona como se ele fosse uma base de tudo. E esse nosso corpo físico, quando a gente começa a sentir algum quebrantamento nele, alguma alteração nele, a gente geralmente procura o cirurgião plástico. E a gente procura o cirurgião plástico pensando em resolver externamente. Mas o que a gente sempre tem procurado fazer e chamar atenção aqui é que para que a gente olhe não só para a parte externa, mas que a gente também olhe para o todo do paciente. E o que significa olhar para o todo do paciente? Significa que a gente possa ver como é que está a parte da bioquímica do paciente, como é que está a parte da biologia, como é que está a parte da biofísica, como é que está circulando essa energia no paciente. E isso tem a ver com a parte energética e espiritual. A parte energética e espiritual, cada um resolve ou busca aquilo que achar melhor. Eu sou cristão, eu procuro a Deus, procuro nas minhas meditações, nas minhas orações, melhorar essa parte. Eu creio que a parte do corpo é como se fosse a panela e a parte espiritual é como se fosse a tampa. Isso precisa acoplar. Mas não é aí que se encontram as maiores dificuldades, os maiores problemas. As maiores dificuldades e os maiores problemas, eles se encontram bem aí no meio. No meio, eles se encontram na nossa alma. A nossa alma é cheia de desejos, vontades, e é da onde saem os nossos pensamentos, a nossa razão e as nossas emoções. Então, essa parte é a parte que realmente é a parte que ela é mais desafiadora para que a gente possa efetivamente olhar para tudo isso e conseguir realizar aquilo que a gente quer realizar no corpo. Mas existe algo muito importante que é o cuidado do corpo em si. Como é que cada um de nós cuida do seu corpo? Então eu vou te dizer hoje o que é que eu faço para poder manter e cuidar do meu corpo. O que eu acredito que seja importante, porque isso tem a ver com estar em dieta. Por que tem a ver com estar em dieta? Eu queria te dizer o que é dieta. Dieta, do grego e do latim, significa viver bem e viver melhor. E quem de nós aqui não quer viver bem e viver melhor? Eu digo então que eu vivo em dieta, porque eu quero viver bem e viver melhor. Mas o que eu preciso, no mínimo, para cuidar do meu corpo, para eu poder viver bem e viver melhor? Eis a questão. Então eu vou te contar especificamente a minha rotina para você entender o que é que eu faço e o que é que eu oriento de uma maneira geral para os pacientes, para que eles possam olhar para isso. Então a primeira coisa do meu dia é fazer a minha oração, a minha meditação, estar junto com Deus. Depois disso, eu faço a minha alimentação, me alimentando, comendo uma comida de verdade. Na sequência, atividade física. Atividade física é importante que a gente realize 30 minutos, 5 vezes na semana, 150 minutos. Esse é o mínimo. Então, isso é algo muito importante para a gente cuidar do corpo, porque após realizar uma atividade física, você já começa a sentir o benefício, da endorfina e de todos os hormônios que já vão circulando através do seu corpo. Mas a primeira coisa, quando acordo, é agradecer. Agradecer porque eu tô na jogada, porque eu tô vivo. E isso é a principal coisa, no meu ponto de vista, para que a gente possa manter um corpo sadio. A partir daí, tudo a mais que você puder acrescentar, se você precisar de suplementação, pode ser acrescentado. Mas isso não é a principal coisa. A gente tem que entender que a suplementação, ela vem para suplementar, ela vem para complementar aquilo que eventualmente a gente não absorve. E aqui eu queria conectar e queria ligar algo, porque dependendo da idade, vai mudando o tipo de absorção que a gente tem e vai modificando o tipo de suplemento que a gente precisa. Mas tem exames para mostrar isso pra gente. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo e dizer para ti que eu também já sofri muito de fome oculta. O que é fome oculta? Fome oculta tem a ver com nutrição emocional. Então, muitas das vezes, se eu tô com medo, eu como. Se eu quero me dar um prêmio, eu como. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô deprimido, eu como. Se eu tô feliz, eu como. Isso tem a ver com nutrição emocional. Mas o que tem a ver com fome oculta? A fome oculta é a fome que realmente ela existe, porque você tem deficiência de algum nutriente que te causa fome. Então você tem deficiência eventualmente de algum nutriente, que possam ser algum tipo de vitamina, que possa ser vitamina D, vitamina B12, pode ser B9, pode ser ferro, não importa. Pode ser qualquer tipo de vitamina ou mineral que te faça falta. E daí você vai querer comer qualquer coisa que te apareça pela frente
suficiente para que você possa compensar, para que passe essa tua fome. Mas isso geralmente é porque a gente não come certo. Se a gente comesse ou comida de verdade, uma comida que sacia, que faz com que você sinta menos fome, como por exemplo alimentos proteicos ou gordurosos, como por exemplo um ovo, um abacate, um óleo de coco, um café, isso já diminui a tua fome oculta. Então o fato de você não saber que você vive em dieta e que você vive fazendo coisas para que você possa tá bem e tá saudável, então você não consegue detectar esses mínimos problemas. Quando você passa a detectar isso, você passa a identificar e você mesmo consegue a sua autocura através daquilo que você vê. Mas o que tudo isso tem a ver com cirurgia? Tem tudo a ver com cirurgia. Quanto mais você cuida do seu corpo, quanto mais você vê aquilo que você precisa e se atenta àquilo que você necessita, se você não está suprindo eventualmente do jeito que seria o ideal com a comida de verdade, é porque você ou não está absorvendo direito, ou você não está digerindo direito, e você vai procurar um médico que seja um médico que entenda disso, e geralmente os médicos que trabalham com a medicina integrada entendem, e ele vai poder te ajudar, porque eventualmente a gente atende pacientes, e não são só pacientes bariátricos, que têm níveis muito baixos de algumas vitaminas, ou que se apresentam inflamados, é porque esses pacientes eles comem, mas não estão nutridos. E aí que tá a chave. E aí que a gente tem que falar sobre fome oculta. Quando você não está nutrido, você tem uma fome oculta. E se você não sabia disso, agora você está sabendo. E toda vez que você recebe um conhecimento e você passa a saber de algo, você não pode mais fazer aquilo, porque você já está incorrendo num erro. Então é só para te chamar a atenção esse vídeo, de que quando você entende, quando você sabe, quando você recebe uma chave dessas, nunca mais você vai voltar a fazer algo que você não sabia que poderia estar fazendo pro teu mal. Porque longevidade tem a ver com lifespan, não tem a ver com números, mas tem a ver com qualidade de vida. As pessoas estão querendo viver mais, sim, mas com qualidade. Porque o que adianta você viver mais se você não tiver qualidade de vida? E o que eu venho aqui apresentando e mostrando nesse canal justamente é isso, para que você vá aprendendo coisas aos pouquinhos, coisas que parecem ser pequenas demais, mas a gente precisa repetir até que a gente entenda. E essas coisas básicas, retirar aquilo que a gente não deve comer e acrescentar alguns alimentos que podem nos saciar mais ou fazer com que a gente não tenha essa tal de fome oculta, realmente vai favorecer e melhorar muito o nosso corpo e vai melhorar muito o nosso pós-operatório, desde que a gente reparta com o médico, ele identifique isso e ele passe a nos tratar. Às vezes é uma questão de que se a gente não digere direito o alimento, a gente não absorve o alimento, é de usar uma enzima digestiva. Mas o que isso tem a ver com o meu pós-operatório? Tem tudo a ver com o teu pós-operatório. Porque o teu pós-operatório, quanto mais estiver equilibrado e funcional o teu corpo, melhor você vai ficar. Eu queria pontuar algo muito importante. Às vezes você já aprendeu tantas coisas, você já sabe tantas coisas, e você já aprendeu, inclusive, a nadar um pouco sozinho, a ir de um lado ao outro da piscina. Mas quando você abandona qualquer aprendizado que você tenha, você pode simplesmente se afundar nessa piscina. E se você se afundar nessa piscina e não tiver ninguém lá para te resgatar, isso pode ser tarde demais. Então acontece muito com os pacientes, é que eles fazem a cirurgia, às vezes, para gordura mal localizada, e na verdade eles 3 meses depois vocês dizem, doutor, tá voltando. Tá bom, mas tudo aquilo que a gente conversou e que você fez para operar, ficou desinflamado e melhorou, você continua fazendo? Você acha que isso não faz sentido? Então muitas das vezes você precisa de um médico que entenda da medicina integrada, que eu chamo de medicina inteligente ou de medicina integral sistêmica, para que ele possa estar com você de mãos dadas, para que ele possa, na verdade, estabelecer com você um relacionamento. Eu queria te dizer que relacionamento é uma aliança. Quando você estabelece uma aliança com o seu médico, quando você estabelece algo a mais com o seu médico, não é uma relação, é uma aliança, você consegue eventualmente chegar mais longe. Se você acredita que isso faz sentido para você e que você se conecta com isso, procure um médico que possa te oferecer, ou na clínica dele, ou ele mesmo, esse tipo de tratamento, esse tipo de acompanhamento. Isso nós chamamos de medicina inteligente, plástica inteligente, de medicina saudável, de plástica saudável, ou a plástica funcional, é a plástica que vê o ser humano como um ser e como estar bem. Então, não basta só que nós sejamos, mas que a gente esteja também bem. Isso é muito importante, porque isso não é importante só para o médico que te vê bem. É mais importante ainda para você que precisa se ver bem, para você que se conecta com o seu resultado. E saiba que o seu médico, ele sempre vai, dentro desse relacionamento, dar 100% daquilo que ele pode dar. Mas a gente tem o médico, a gente tem o paciente, a gente tem o terreno do paciente. Então,
nem todas as vezes isso é 100%, porque o 100% seria todas as 3 partes elas estivessem realmente conectadas em 100%, mas às vezes não depende da gente. Isso não depende do médico, não depende da paciente, mas depende de algo a mais. É um pouco da genética, um pouco do seu estado geral, um pouco daquilo que o seu corpo já tem e carrega ao longo do tempo. Mas fica tranquilo que aquilo que é o melhor para você, a gente vai fazer aquilo que é o melhor para você, e você então, aprendendo a receber, você recebe aquilo que é o melhor para você e tá tudo certo e tudo vai ficar muitíssimo bem. Que você tenha uma abençoada noite. Se você acha que alguma das pessoas que você conhece pode se beneficiar desse vídeo, porque o nosso objetivo aqui é trazer pequenas pílulas de entendimento a cada dia que nós passamos por aqui. Muitíssimo grato, que você tenha uma abençoada semana e até a próxima semana. Até breve.